Oi. Oi. Eu mandei as provas para a senhora de novo, viu? Tudo Mas eu bem. juntei R$10. Muito obrigada. É muito. Obrigada pela certeza e pontualidade. Olha só, na página 95, iremos falar sobre as regiões atingidas pela fome, tá? Aí eu tô com o texto aqui na tela, a gente não precisa... Não conta, não. Não precisa ficar agoniada, não. Tá na tela, fica mais fácil pra gente acompanhar, tá bom? Depois vocês farão a leitura individual, né, no texto. Aí, ele é pesado. E aí a gente vai trabalhando. Tá Você bom? vai pedir alguém para ler hoje, tia? Vou ver aqui, porque não dá para pedir para todo mundo, né? Vou pedir para alguns, tá bom? Vou começar aí pelo Daniel Emídio. Por favor, Daniel Emídio. Pessoal, acompanha a leitura, tá bom? Quando eu pedir pra gente... Qual é a página, tia? 95. As regiões atingidas pela fome. Para começar, populações com fome. A fome é um grande problema para a sociedade atual, pois a cada dia mais pessoas passam a ser excluídas do mercado de trabalho ou sofrem por causa de outras situações, como violência étnica, conflitos armados, mudanças climáticas e superpovoamento de grandes cidades. Com isso, a fome deixa de ser apenas um problema isolado e passa a ser um problema de saúde mundial, pois provoca inúmeras doenças e compromete o desenvolvimento das pessoas. Milhões de pessoas são afetadas pela fome no mundo, principalmente na África, que concentra as nações mais empobrecidas todos os dias. Obrigada, Cauã. Ludmila, muito bem, viu, Cauã? Cauã? Ludmila. Eu pedi para ler, foi Cauã, naquela hora. O Daniel Emídio. Não, amigo, desculpa, Daniel. Eu ia pedir Cauã agora e pedir Ludmila. Depois do Cauã é a Ludmila, tá, Cauã? Muito bem, viu, Daniel? Desculpa, viu? Depois eu passo aí, tia. Bora, Cauã. Com isso, a fome deixa de ser apenas um problema isolado, passa a ser um problema de saúde mundial por provocar mera doença que compromete o desenvolvimento das pessoas. Milhões de pessoas são afetadas pela fome do mundo, principalmente a África, que concentra as nações mais empobrecidas do planeta, enquanto isso, outros tanto milhões de pessoas desperdiçam alimentos todos os dias. Muito bem, Cauã. Obrigada, viu? Ludmila. Ludmila? Oi. Vamos? Sem ter a consciência de que isso é uma afronta àquelas pessoas que não têm o que comer. Além disso, o desperdício é uma questão ética muito séria, pois deveríamos pensar em nossos semelhantes carentes. No Brasil, também tem muitas pessoas em situação de fome. É preciso exigir políticas sociais, tá? mais eficientes para começar a resolver esses problemas. Ao mesmo tempo, enquanto a sociedade, precisamos pensar numa ação concreta e coletiva para ajudar essas pessoas. Tá bom? Muito bem. Obrigada, viu?
Então, gente, não dá para todo mundo ler, tá? Geralmente, quando fosse na aula, vamos combinar sempre que a gente tiver com tempo, eu vou pedir sempre 2 ou 3 para ler, tá? Para a gente, cada aula, a gente ficar colocando alguém para ler. Beleza. E assim eu vou vendo se vocês estão bem na leitura, tá? Se a gente for por todo mundo para ler, além do texto ser pequeno, a gente vai demorar um tempão, tá? E não vai dar para explicar o que a gente precisa, tá? Então, olha só, rapidinho. Olha só, como nós iremos falar hoje sobre a população com fome, né? Nós sabemos que as regiões, há várias regiões atingidas pela fome. Então, se a gente for ver, no nosso dia a dia, às vezes a gente não está coerente com essa situação, mas é quando a gente está convivendo. Então, a gente vê em programas de televisão, né? A gente até mesmo quando a gente sai para Brasília, para outros lugares, a gente começa a ver a realidade como elas são, né? Então, populações com fome. Nós sabemos que a fome, ela e de muito tempo ela continua sendo, né? Que antes já existia, e é um grande problema para a sociedade atual, que é o tempo de hoje. Então, já existia fome e ela continua prevalecendo no tempo atual, pois a cada dia mais pessoas passam a ser excluídas do mercado de trabalho, né? Passam de ter os seus trabalhos e também sofrem por causa de outras situações, como a violência étnica, né? Conflitos, né? Essas violências podem ser entre guerras, né? Tem lugares que, se a gente for, que a gente assiste, a gente vê que tem países que têm guerras. Esses conflitos da violência, os conflitos armados, né? Também as mudanças climáticas e também o superpovoamento de grandes cidades. Então, tudo isso acaba contribuindo para que a fome aumente cada vez mais. Cada vez mais. E se a gente, olha, vamos só analisar. Analise por essa crise que estamos passando hoje, né? Tantas pessoas tiveram que ficar sem trabalhar. Vocês imaginam que se só tem uma pessoa cuidando de uma família e ali ela perde o seu emprego? Nessa situação agora não tem nem como arrumar emprego. Desculpa, pessoal. Então, como que ela vai trazer o seu sustento para casa? Né? Tem como? Porque a gente sabe que para a gente se alimentar, para a gente manter o nosso sustento, a gente precisa de ter alguma atividade que pagam a gente pelo nosso trabalho, né? Então, se a partir daí essa pessoa não tem o seu trabalho, como ela vai levar o alimento para casa? Né? Tem gente que mora de aluguel, como irá pagar o seu aluguel? Né? Como que ela vai poder manter a escola do seu filho, os materiais, né, dos filhos? Percebe como que isso vai ser tão difícil na vida das pessoas, né? Então, gente, o desemprego está em alta, né? Então, ele fez o que mais? Nessa época de crise que a gente está com esse coronavírus, né? Então, isso atingiu ainda mais as pessoas, né? Pessoas estão desesperadas, ficam doentes, porque sabe que tem que manter a família e não tem de onde tirar o sustento, né? Olha a dificuldade, né? Também o clima, né? As pessoas que trabalham precisam fazer os plantios, né? As pessoas que trabalham no campo, elas precisam ter as posições climáticas certas para, assim, conseguir plantar, colher o seu alimento em um determinado tempo. Também tem o superpovoamento. Gente, quando a gente fala de superpovoamento, nós estamos falando de que pessoas, né, que saem de um lugar e vêm para o outro, acaba fazendo o povoamento aumentar, a população aumentar. Então, quanto mais gente se aumenta, né, mais outros ficarão sem emprego. Por quê? Porque aquele local para onde ela vai, para a cidade, não suporta tantas pessoas, né, e acaba tendo acúmulo de pessoas, né, acaba não tendo emprego para todas as pessoas, né? E isso tudo provoca o quê? Cada vez mais, no tempo de hoje, né? Aumenta cada vez mais a fome, tá bom? Então, com isso, a fome deixa de ser apenas um problema isolado, né? Ela deixa de ser aquele problema que está lá no cantinho que ninguém vê. E aí passa o quê? Se vocês verem hoje, tanta gente pedindo ajuda para o outro, para a gente já poder ver que a fome, ela não está isolada, né? Ela está aí para todo mundo ver. Então, ela deixa de ser isolada e passa a ser um problema de saúde mundial, onde todo mundo vai saber, todo mundo conhece essa situação, né? Não tem nem como a gente ficar parado, né?
pois provoca inúmeras doenças e compromete o desenvolvimento das pessoas. Milhões de Desculpa pessoas... por entrar atrasada, porque a minha internet aqui caiu aí. Tudo Não bem. deu para entrar na hora. Tá bom. Então, Eu também. compromete, Fazendo tudo isso bem, também. tá? Compromete o desenvolvimento das pessoas. Eu não estou explicando o texto, tá, Alissa? E milhões de pessoas são afetadas, né? Por quem? Pela fome no mundo. Quando nós falamos, gente, de que além de ter a fome toda, vem junto com ela o quê? Né? A saúde. Por quê? Isso afeta. Uma criança que não se alimenta bem, não tem como ela se desenvolver bem. Por quê? São os alimentos que são os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento, o crescimento da criança. Se uma criança não se alimenta bem, como essa criança vai se desenvolver, né? Então, aí já vem com isso tudo, além de estar sofrendo com a fome, ainda vem o problema de saúde que afeta não só o caso isolado, mas hoje nós já sabemos que é mundial, então afeta o mundo inteiro, né? Olha só, milhões de pessoas, elas são afetadas pela fome no mundo, principalmente na África. Na África, que concentra as nações mais empobrecidas do planeta. Enquanto isso, outros tantos milhões de pessoas, o que elas fazem? Desperdiçam alimentos. Eu não sei se vocês ainda se lembram, nós fizemos no 3º ano. Eu trouxe um pouco da realidade da África para vocês verem. Nesse continente africano, gente, se vocês forem ver as nações empobrecidas, vocês ficam tristes, né? Alguém, não sei se lembra de umas fotos que as pessoas eram bem magrinhas, uns tinham só os ossos, né? Isso que é bom a gente estar sempre vendo. Se vocês tiverem um tempinho hoje mais tarde, procura lá para vocês verem como que é a fome nesse local, para vocês verem como que vivem essas pessoas. É uma situação muito triste, tá? E isso é para a gente o quê? Para a gente pensar, né? Porque a gente tem que ter consciência. Muitas vezes a gente desperdiça tantos alimentos, né? Todos os dias a gente faz isso, sem ter a consciência de que isso é uma afronta àquelas pessoas que não têm de comer. Além disso, gente, o desperdício é uma questão de ética muito séria, pois deveríamos pensar em nossos semelhantes carentes. Aí, muitas vezes, vocês passam até por processo em casa, que vocês, às vezes, acham até chato pro lado dos pais, que os pais falam assim, coloca só aquilo que você quer comer, para você não jogar fora, né? Aí é onde a gente vai pensar nessas pessoas, né? Eu não sei se eu falei para vocês que tem lugares que eles pegam barro, as pessoas faziam barro lá branco, fazia para eles comerem. Olha a situação. E teve época que eu mostrei também para vocês uma realidade que eu tinha assistido, que eu fiquei muito triste, que as crianças, quando os bichos faziam cocô, eles queriam comer o cocô do bicho, porque era questão de sobrevivência. Nós não sabemos o que é fome, nós sabemos aquela necessidade fisiológica, né? Ai, tô com fome. Toda hora vocês olham para a mãe de vocês, ai, tô com fome. Para de assoprar no microfone. Mas muitas vezes a gente tem aquele hábito, né? E quando a gente quer comer, nosso organismo, ele fala para a gente a hora que a gente tem que se alimentar, né? Então, essas pessoas, não, elas sentem fome mesmo. É de dia, é de noite, é todos os instantes. Isso é a fome. Não é essa que vocês sentem que vai lá e põe uma coisinha e passa. Ah, eu vou comer essa fruta aqui até a hora do almoço. Não é essa fomezinha, não. É fome de verdade. E quando a gente olha para essas pessoas, elas estão destruídas, né? Elas estão cada dia morrendo aos poucos, né? E aí a gente vai vendo o quê? As peles delas já parece que quase nem... Carne no corpo que cobre os ossos, parece que já não tem mais nada, que a gente já vai vendo aquele osso. Chega por fim, as pessoas ficam tão fraquinhas e morrem. Se você for conhecer essa história de lá, gente, vocês irão ver quanto é sofrido, né? É mães que tem o bebezinho, o bebezinho fica no peito da mãe, só aquela mochiba, não tem leite, não tem água, não tem nada, né? E a mãe deixa o peito na boca da criança para poder a criança sentir que está comendo, né? E a mãe, muitas vezes, não come também. Como é que ela vai ter leite para alimentar a criança? É muito difícil, né? Essa realidade. Então, é bom a gente ficar vendo essas situações e começar a pensar, né? Muitas vezes eu sempre falo assim, com a gente que já é mãe já sabe do que já passou, né? Muitas vezes tinha um biscoito Mabel para comer. E aí eu lembro que a minha filha falava assim, biscoito, eu não suporto esse biscoito. Eu falava para ela, ajoelhe e dê graças a Deus. Por quê? Você tem um alimento.
Quantas pessoas queriam ter só o arroz e o feijão? E a gente, o que a gente faz? Ah, só arroz e feijão? Não quero não. Quer comer aquela comida bem bonitinha, né? Porque é muito interessante, toda colorida, carnes, né? E muito mais. Mas essas pessoas, aí a gente vai pensar naquelas pessoas, né? E aí a gente vai começar a partir de dentro de casa já ter esse pensamento, não destruir, não desperdiçar. Muitas vezes a gente não quer comer e enche o prato. Aí você come só um pouquinho e joga no lixo. Aquela comida que você jogou, tem pessoas no mundo que queria só um pouquinho daquela comida. Queria aquele biscoito que você acha ruim que o pai comprou. Não tem aquele pão que fica dentro do forno, que tá durinho, que a gente fala, ah, esse pão duro, não quero não. Né? Eu gosto. Pessoas adorariam esse pão. E esse pão na nossa casa, hoje a gente pode fazer várias coisas, torrada. Passa uma manteiga, esquenta o pão e fica uma delícia, né? Olha como nós não sabemos aproveitar as coisas, né? E aí a gente vai desperdiçando. Quanto mais a situação da gente é melhor, a gente pode comer aquilo que a gente quer e aí a gente vai desperdiçando. E aí não pensamos no quê, né? Naquela pessoa que precisa da ajuda, né? Infelizmente, hoje, nessa situação que a gente está passando, a realidade da fome está na nossa porta, né? Então, todas as vezes a gente tem que pensar naquele próximo, naquele que está sem trabalho, naquele que está com seus filhos. Se você vê hoje na internet, tanta gente pedindo ajuda, mas não é porque eles querem pedir. A gente, para pedir ajuda ao outro, para a gente é uma questão de orgulho, a gente tem vergonha, né? E uma pessoa, para ele pedir uma ajuda para o outro, é porque ele tem filhos, né? Eles não querem ver os filhos passando fome. E não está tendo como arrumar serviço nessa situação, né? Então, quando a gente for fazer isso em casa, a gente já vai ter que ter consciência, né? E é por causa dessa falta de consciência. Consciência é a falta de ética, né? De quem? Dos administradores, governadores. O que eles fazem? Eles não estão ajudando a população. E a população só vem cada dia mais sofrendo. Porque eles não estão fazendo a sua administração com ética. Não estão governando com ética. Se a gente for ver, milhões e milhões de dinheiro que sai para o bolso de quem já é rico, que ganha bem, né? Na roubalheira deles. E aí, quem que sofre? A população que é pobre, que é a maioria, né? E aí fica difícil cada vez mais para as pessoas, os nossos semelhantes carentes, são os que mais sofrem, né? E no Brasil, nós temos também muitas pessoas em situação de fome. E é preciso exigir o quê? Políticas, né? A gente tem que exigir políticas sociais mais eficientes. Como fazer isso? Né? É difícil porque a gente escolhe o candidato, mas a gente não sabe o que ele vai fazer. Você muitas vezes, até agora a gente vendo aqui no Novo Gama mesmo, Pedregal, tem gente que quer se candidatar, ele já começa a querer fazer amizade com a gente para poder entrar lá dentro, mas a gente não sabe o que está no pensamento dele. Ele quer entrar lá para poder enriquecer, ter as coisas de luxo que ele deseja, ou ele vai ajudar a população? Porque o nosso objetivo é saber se eles vão ou não ajudar a população, né? Porque a população precisa de ajuda. Nós sabemos que aqui ao nosso redor tem pessoas, é porque a gente não sai, não vai nas casas das pessoas, mas quem vai nessas reuniões, muitas pessoas que testemunham de Jeová vão nas casas das pessoas, muitos evangélicos que vão pregar as palavras e os católicos também, eles conhecem a realidade de cada pessoa, sabe por quê? Porque eles vão até a porta da pessoa e ali a gente vê. Então, vocês que são crianças, muitas vezes que não saem, mas muitas crianças eu sei que acompanham os pais, já vai vendo a realidade daquelas pessoas, totalmente diferente da sua realidade, não é mesmo? E tem gente que não suporta os evangélicos tudo, aí fala assim, vai embora, que eu não quero vir, não sei o quê, e... tem gente que não... hoje em dia está muito difícil, né? Mas a gente tem que respeitar todo mundo, respeitar, ter educação, né? Principalmente que os pais ensinam, e a gente tem que respeitar as diferentes religiões, tudo isso. Mas o que eu estou colocando não é isso, eu estou colocando assim que todo mundo que anda por esse mundo aqui ao redor conhece a realidade. E muitas vezes, quando a gente vai para Brasília também, a gente vê tantos casos, a gente na rua, né? É gente dormindo na rua, as pessoas sujas, jogadas, né? Debaixo da ponte, se você for ver lá, tem um monte de pessoas morando lá debaixo, tem aqueles viaduto térreos, tem cantinho lá do céu, tem gente morando. Então, isso aí é a realidade que muitas vezes a gente passa e parece que é natural, né?
fechamos os olhos. Então, a gente não pode pensar, não é comigo. Não, a gente tem que olhar com aquele olhar de quê? Um olhar de bondade, de humildade, de colaboração, de solidariedade para com as pessoas, né? Olha só. Então, para resolver essa situação, nós devemos exigir o quê? Políticas sociais mais eficientes para começar a resolver esses problemas, né? Ao mesmo tempo, enquanto sociedade, nós precisamos pensar numa ação concreta e coletiva para ajudar essas pessoas. Muitas pessoas têm o alimento em casa, não é porque o governo proporciona. Quem proporciona? Eu falei para vocês de ONGs, tudo, né? Tem ONGs que ajudam. Ajudam instituições, né, de crianças onde os pais não têm condições de cuidar, crianças deficientes, muitos pais não têm condições, as pessoas ajudam, crianças muito pobres, né, de bairros pobres, de favelas, e assim é ao nosso redor. Se a gente for olhar, tem tanta gente assim que é muito pobre, porque a gente está na nossa casa, a gente não sabe o que está passando na vida do outro, né? Mas muitas vezes aquela pessoa está ali triste porque não tem o que comer e não tem de onde tirar. Mas a gente pensa, mas por que não vai trabalhar? Mas se não tiver trabalho, como que a pessoa vai fazer, né? Muita gente se vira do jeito que pode, né? Então, quando a gente vai escolher alguém para administrar o país, ou alguém para governar, os nossos prefeitos aqui, eles têm que também em busca de melhoria para a população, né? Então, a gente tem que exigir, mas a gente acaba não fazendo nada, né? Se a gente ficasse ali em cima deles, assim, ó, se a gente tivesse uma pessoa que entendesse bem dessa situação, fizesse um grupo e ficasse acima dele, ó, tá, a pessoa que tá precisando disso, ó, tá administrando mesmo isso aí, né? Tinha que ter, a gente tinha que ter mais esse pulso firme, tinha que ter mais pessoas que metesse mesmo a cara em prol de ajudar a outra pessoa. E enquanto isso não acontece, o que a gente faz, né? A gente ajuda as pessoas doando as coisas que a gente tem, mas não é coisa velha, né, gente? Que a gente, minha blusa tá rasgada, não quero mais. Blusa rasgada não serve. Meu sapato tá furado, não quero mais. Isso aí também não serve. Esse lanche aqui já venceu, não quero mais. Isso aí não é ajuda, né? Isso aí é desrespeito com as pessoas, né? A gente vai doar aquilo que a gente não dá mais na gente, ou aquilo que a gente tem em grande quantidade também não está usando, né? Mas eu vou doar esse alimento aqui porque não presta. Não, você vai doar, você vai partilhar as suas coisas. Então, você vai partilhar aquilo que é bom para você, né? O que é bom para você é bom para as outras pessoas, não é isso? Então, gente, esse texto é mais o quê? Reflexão. Eu gosto muito de ética, porque ética fala textos assim muito que precisa a gente, né, como humano, refletir no nosso dia a dia, né? Como que eu estou sendo? Eu estou praticando o ato de solidariedade, eu sou humilde com as pessoas, né? Ou eu sou arrogante porque eu tenho muitas coisas, o outro não tem, eu sou melhor do que ele. Não, né, gente? A gente vai pensando e vai modificando, porque todos nós somos pessoas iguais, né? Então, todos nós temos as nossas necessidades, ninguém é diferente do outro em questão de necessidade de se alimentar, de moradia, todos têm esse direito, né? Então, vamos lá. Essa atividade é uma coisa que vocês irão refletir bastante, né? Sobre a leitura, que dentro delas você tem algumas coisas pessoais, mas que tem que ser voltada para o texto, tá bom? Olha só, coloquem para mim aí, por favor, a data. Ô, tia. 4, sim. O Carlos quer falar com a senhora. Sim, Carlos. Levanta o dedo, a mão, o quê? Ô, tia. Sim. Tia, uma vez, né? Eu tava aqui da minha tia, aí já tava de noite, meu pai veio me buscar. Aí nós fomos lá no mercado, lá em cima, aí tinha uma mulher, ela era bem magrinha, ela pediu pra gente só comprar uma jujuba pra ajudar ela. Aí meu pai falou, não quero não preciso não. Aí a gente entrou lá dentro do mercado, comprou uma cesta básica, aí que veio com um bocadão de coisa. Aí a gente passou lá, comprou umas carnes. Aí quando nós estávamos entrando no carro, que nós vimos que ela... Aí nós comprou e deu pra ela. Ela ficou tão feliz. Aí nós ainda levou ela lá na casa dela. Que bonito, né? Ela tá fazendo isso também, tia. É muito bonito ela isso, tá assim, você vê... básicas. Né? É muito bonito você fazer esses tipos de atitudes, porque não é para se mostrar, né, gente? Tem gente que dá as coisas, vai lá nas redes sociais e posta dando coisa. Eu não gosto disso, né? Eu acho, assim, que a gente tem que dar as coisas para as pessoas às vezes ficam com vergonha, então você não tem que postar. Vai lá, faz o seu ato e sinta o seu coração feliz porque você ajudou alguém, né? É muito bonito, Carlos, muito bom. Ítalo também, né? E todo mundo, eu sei que cada dia faz a sua parte, né? A mãe tenta ajudar e assim vai, né? E vocês vão aprendendo junto com elas.
com os familiares, né? Na número 1, data 24, tracinho 07. Data Aí tá pedindo o seguinte, ó. A 24. fome é o que nós trabalhamos, né? A fome é um dos maiores problemas do mundo. Aí ele quer saber de que maneira seria possível solucionar esse problema, né? Nós sabemos que só se sua mãe todo dia dá alimento para uma pessoa, um dia ela vai esgotar, ela não vai ter como dar alimento todo dia, porque ela também tem a família dela, né? Então, a gente sabe que se tem uma ONG, se você todo dia doar um pouco, você já ajuda. A gente tem que trabalhar em coletivo, né? Geralmente, aqui, por exemplo, tem umas colegas da gente que elas fazem cestas, as pessoas já ligam para ela pedindo ajuda e elas falam, pode ajudar? Então, a gente faz a nossa parte, vai lá, dá o que você pode, compra algumas coisas, né? Então, já faz o quê? Um trabalho coletivo para ajudar as pessoas, porque nós, se você falar assim, ó, eu vou ajudar a pessoa, só você sozinha, você não consegue. Você vai fazer sua parte, sim. Mas são tanta gente que tem fome, como que uma pessoa só consegue, né? Então, igual vocês, eu não sei se vocês viram aí, esses shows que os cantores fizeram, muitos fizeram para quê? Para arrecadar o quê? Doações, não foi isso? Isso aí é muito importante. Então, é um coletivo, né? Uma pessoa não faz sozinho, né? É um coletivo que ajuda outra pessoa, que ajuda outra. E isso vai o quê? Vai melhorando a situação das pessoas. Mas é só isso? Não, gente. A gente tem que ter também, ó, empregos. Tem que haver uma forma de gerar empregos. E quando é que gera empregos? Quando alguém, aí, ou como vocês, no futuro, quiserem ter os seus próprios negócios, né? Ah, eu vou ter um supermercado. Nesse supermercado, você não vai trabalhar sozinho. Se ele vai crescer, você vai o quê? Você vai promover empregos, né? Ah, quando eu crescer, eu vou me formar em advogado e vou abrir meu próprio consultório. Ou você é um médico, né? Você vai abrir o seu consultório. Ou eu vou ser uma veterinária, vai abrir o seu consultório. E ali você vai gerar emprego. A partir do momento que as pessoas trabalham para você, você está gerando emprego, né? Então, isso aí pode ajudar muito as pessoas, né? Também as pessoas do campo, né? O governo tem que oferecer proporções de melhoria, como verbas, forma deles ganharem seu sustento. Então, tudo isso depende de um coletivo, né? Então, baseado nas explicações, vocês irão falar com as palavras de vocês de que maneira seria possível solucionar esse problema, tá? Vocês irão vendo e colocando as respostas. Como não tem muito tempo, tá? Eu vou só explicando para vocês, porque já acho que só tem 2 minutinhos, tá? Vou ver se dá pelo menos para explicar. Depois, que continente atualmente é o mais atingido pela fome? África. Nós falamos que é a África, né? Mas o nome do continente é africano, tá? Continente africano. O continente africano. Coloca O maiúsculo, tá? É tudo, tia? Não, primeiro a gente tá falando número 2, tá? O continente africano. Nós não falamos que foi a África que sofre mais atualmente? Então, ele perguntou que continente é. É o continente o quê? Africano. O continente africano, número 2. A é pessoal, tá? Depois, lá no 3, pediu para você. Localize e pinte no mapa abaixo o continente mais afetado pela fome. Qual é? Continente africano, né? Então, vai lá na África e vai pintar. Eu já pintei. Depois, abaixo, para resolver o problema da fome, é necessário que todos tenham acesso a alimentos suficientes para uma vida saudável e ativa. Se você fosse um governador, que estratégias você usaria para resolver esse grave problema que é a fome do mundo? Eu ia dar dinheiro, comida para todo mundo. Mas aí também o governo ia à falência. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que gerar algumas atividades que essas pessoas possam ter todo mês o seu trabalho, né? Ele tem que ter todo mês aquele dinheiro. E o governo não vai dar conta de dar dinheiro para todo mundo, porque senão quebra o país, né? Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que gerar empregos, ele tem que fazer várias facilidades que promovam para essas pessoas garantir o seu alimento de cada dia, né? Gerar mais empregos. Não, mas aí é vocês que vão pensar. Eu tô só passando o norte para vocês, isso, tá? tia. A senhora falou primeiro. Não, eu falei o norte. Vocês não querem pensar, não, mas eu quero que vocês pensem. Gerar emprego. Não, eu ia falar. Olha só. É preciso gerar mais Aí vai empregos. pensando, Carlos, já deu norte. É preciso gerar o quê? Sua mãe precisa do quê para te dar Mais o emprego. alimento, a educação, a moradia? Vamos pensando.
Lá no 97, 13. no número 5, vocês têm um poema aí que fala sobre a fome, tá? De Leda Rocha. Irão ler direitinho para baixo, vocês irão responder. Olha só. Abaixo, interprete o poema e escreva com suas palavras o que você entendeu. Então, se lá no texto está falando a fome e a miséria que destrói o mundo, aí vocês só irão ler tudinho e depois vocês irão falar. Carlos, tá entendendo? Acho que sim. Depois, Sim, é que minha entendeu, tia Carlos? perguntou uma coisa aqui pra mim. Tá bom. Ó, Carlos, lá no texto vai ler sobre a fome, o poema de Leda Rocha. Depois, com as suas palavras, você irá falar o que você entendeu. Gente, não precisa falar bem assim, ó. Eu entendi que a fome... Não, vocês colocam assim. A fome é isso, porque isso, que você vai entendendo, você vai preenchendo os espaços, tá? Não precisa colocar eu entendi, não. Ok. Sai do texto. Por favor, não entra dentro do texto. Não cabe vocês. A página Na página 98, que é a última, muitas pessoas lutam para conseguir Eu melhores já tô condições de fazendo a vida. 98. Nós sabemos que no dia a dia todas as pessoas lutam para ter condições de vida. É a pessoa que quer ter uma casa própria, uma casa bonita, uma casa boa, querem ter carro, né? Querem ter uma vida que seja boa para ela, né? Então elas estão sempre lutando para que isso melhore. Então, acontece que eles querem a vida também não só para eles, mas também para os seus semelhantes, suas famílias, né? Essas pessoas entenderam que poderiam fazer mais do que precisavam de auxílio. A seguir, vocês estão entendendo? eu não entendi. Olha só, as pessoas no nosso dia a dia, elas lutam para ter tudo de bom para vocês e para eles e para a família, né? Vamos supor, os seus pais todo dia saem para ter de bom, para ter um carro para sair com vocês, para ter uma casa própria, onde cada um tem seu quarto, seus móveis, para ter uma estabilidade melhor, não só para eles, mas para toda a família, não é isso? Então, se a gente for ver, as pessoas hoje no mundo inteiro estão em busca de mudanças, sempre de coisas melhores na sua vida. Baseado nisso, olha só, essas pessoas entenderam que poderiam fazer mais do que precisava de auxílio. A seguir, nós temos 2 grandes personagens que abraçam essa causa com a ajuda do educador. Pesquise sobre as suas vidas e suas ações, escreva no espaço abaixo. Então, olha só. O que eu vou dar para vocês é o norte para vocês pesquisarem. A irmã Dulce, eu não sei se vocês já ouviram um pouco da história dela, mas eu nem vou falar porque vocês irão pesquisar para ver como que Eu já foi vi, já. a vida da irmã Dulce, né? Uma freira que virou até santa, tia. Eles falam que vira santo, sabe por quê? Santo em bondade. Se você ver a história dela, aí a gente pensa, eu jamais teria coragem de fazer isso. A gente pensa no nosso egoísmo, né? E ela não, ela foi lá, ela não teve nojo de viver aquela vida, ela não teve orgulho, ela teve humildade e bondade. Por isso diz que santa em bondade, porque faz bondade, faz coisas boas para o próximo, né? Ela ficou no lugar do próximo, né? Porque muitas vezes fala, não é comigo. Eu já fiz até um cartaz sobre ela. Então, olha aí, que bom, né? E depois de Gandhi, tá? É só vocês colocarem lá. A história da irmã Dulce. Aí vai falar um pouco. Vocês não vão escrever tudo, vai falar aquelas coisas mais importantes. Ela ajudou quem? Ela fez o quê? Ela foi para um tal lugar, ou ficar lá para ajudar os doentes. Aí vocês irão ver se é isso. Aí irão colocar. E Gandhi vai colocar lá, né? A história de Gandhi. Aí cada um vai aparecer um pouquinho. Vocês façam um pequeno resumo. O que é um pequeno resumo? Tira só as coisas importantes, tá bom? Tia, Oi. na irmã Dulce eu botei foi uma grande religiosa católica brasileira que fez muitas ações de caridade. Daniel, parou, Daniel. Você está dando a resposta para os outros, Daniel. Vixe, Daniel, esqueci. muito bem, mas não, deixa eles pesquisarem para eles conhecerem, tá, Dani? Uhum. Tá bom? Obrigada, meu amor. Ainda bem que você já fez, né? Você é muito esperto. E você já conhece, né? Também um pouco da história, né? Sim. Isso. Tá? Não vou deixar tu falar mais não, que tem gente aí, ó, de ouvido só para ouvir, para copiar. E aí tem que fazer uma pesquisa para conhecer mais, tá, gente? Tchau para vocês, né? E Tchau. vocês sabem que a gente vai ter uns dias de férias. Aproveita, o tempo que tiver Só sido 8. atabuado, tá? Gente, Gente, mas para entrar de férias, escutem bem. Todas as atividades que eu dei naquela semana todinha, quem não enviou, envie para mim, porque eu preciso tirar as notas, tá? Quem não enviou as notas, eu vou ficar
pedindo a aula na semana todinha. Não vai ter férias, tá? Vou pedir essas aulas. Então, vamos fazer tudo logo pra gente, ó, descansar pelo menos uma semana? Ô, tia, a senhora viu a minha prova de história que eu mandei ontem? Eu não vi ainda, Luiz. Eu só vi de algumas pessoas, porque eu precisei sair ontem, que aconteceu um probleminha, eu tive que sair, eu não ouvi, meu celular estava desligado, né? Deixei ele em casa. Hoje foi que eu liguei, mas eu já vou olhar todas, tá? E aí a gente vai colocando em dia. O que eu precisar, eu falo com vocês no privado, tá bom? Tchau pra vocês. Beijo. É, beijo. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, né? Eita, tchau. Ele sempre fala isso. Abraço pra todos. Tchau.